dia, paz. Hoje é 23 de agosto de 2020, domingo. Está começando o Despertando com a Palavra. Mais uma semana iniciando e hoje domingo, dia da gente cultuar o Senhor. E hoje nós vamos entender com a Palavra de Deus, iniciando o dia, iniciando mais uma semana, que é importante, é necessário entendermos que o único que nós precisamos dominar é a nós mesmos. O único que você precisa dominar é a si mesmo, é você mesmo. Verdade. A palavra de Deus em Provérbios 16, no capítulo 32, diz assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Sabe de que o salmista aqui ele estava falando? Do fruto do espírito, o domínio próprio. Nós precisamos dominar nós mesmos, o autodomínio, o autocontrole. Domínio próprio no grego, ele significa temperança, moderação, ou autocontrole sobre os nossos próprios desejos e paixões. Literalmente quer dizer reprimir com mão firme. Reprimir tudo aquilo que nos leva ao descontrole, ao excesso. Segundo o dicionário da língua portuguesa, domínio próprio é saber controlar suas emoções ou atitudes. É quando temos o controle total do nosso corpo. É quando nenhuma vontade ou vício consegue nos dominar. Às vezes a gente acha que o domínio próprio é só no meio de uma confusão, não é? A gente não brigar, não revidar, mas o autocontrole em todos os sentidos. Veja o que a palavra de Deus está nos revelando nessa manhã. Domínio próprio não é só você se controlar, se dominar diante de uma briga, diante de uma adversidade. Mas é você controlar os seus vícios, controlar o seu corpo, não permitir que o desejo da sua carne, que o vício venha lhe dominar. É você dizer, não, hoje eu não quero, hoje eu não vou fazer isso, hoje eu não posso, ou então nunca eu vou fazer isso. E você decidir buscar esse controle. Sabe, eu lembrando, sabe um personagem de desenho animado que não se controla, se irrita fácil e briga muito? É o Pato Donald. Ele sempre se irrita com... É tipo, o Mickey é o protagonista e ele é o antagonista. A popularidade dele, né, amenizou assim. E com o passar dos episódios, dos desenhos, a situação e a relação deles até que ficou meio que controlado. Ele tem a cidade onde ele mora, Patrópolis, né? Aí tem a namorada do Pato Donald, tem tio Patinho, os sobrinhos, né? Tem o tio Patinhas e Donald. Mas Donald, o seu temperamento ele é muito explosivo. Constantemente ele perde o controle diante das situações no desenho, quando a gente vai olhar, né? Em especial quando entra em alguma disputa com Mickey. Que sempre Mickey leva melhor. E ele, Donald, fica irritado, perde a paciência e constantemente declara seus verdadeiros sentimentos sobre seus amigos nos momentos de raiva. Com o famoso, eu odeio você, né? Ele sempre finaliza, ele sempre diz, eu odeio você. Não sei muito bem imitar a voz do Pato Donald. Mas... E aí, o que é que nós aprendemos com o Pato Donald? Que lhe falta o domínio próprio, que lhe falta maturidade emocional e espiritual, as explosões de raiva em público que nós possamos vir a ter, a falta de controle sobre os nossos sentimentos, são provenientes de pessoas que ainda buscam com mais intensidade um relacionamento com Cristo.
Pois se o seu caráter precisa começar a fazer, o seu caráter precisa começar a fazer parte do caráter de Cristo, do nosso caráter precisa estar conciliado ao dele. Quanto mais buscamos, mais nos parecermos com Cristo, falar como Ele, ouvir como Ele ouve as pessoas, ver como Ele vê e pensar como Ele pensa, deveria ser um dos nossos objetivos na vida, não é? Tem uma música, eu acho que era do Padre Zezinho. Minha mãe, antes de se converter, ela sempre cantava e eu ouvia muito. Tinha uma música dele que falava assim: um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e me perguntou no meio de um sorriso: que é preciso para ser feliz? Aí foi o que eu falei: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, e aí vai toda a música. Quando a gente consegue fazer as coisas como Jesus faria, como Jesus fez, nós encontramos esse domínio próprio. A gente se deixa ser levado pelo fruto do Espírito que está em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22 e 23. E um dos frutos que o apóstolo Paulo fala é justamente o domínio próprio. É justamente o que o salmista, ou que Salomão, em Provérbios 16, 32 diz: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Porque quando você controla o seu espírito, você permanece, você persevera. Mas se você controla uma cidade e depois você pode perder o controle dela se você não manter o domínio próprio. Nós precisamos compreender o que essa virtude desse autocontrole significa para nossas vidas. Significa mais saúde, porque quanto mais eu me desequilibro, quanto menos autocontrole eu tenho, mais os sentimentos me dominam e vem a fúria. E através da fúria eu posso colocar minha vida em risco, colocar a vida de quem eu amo em risco. E sem o autocontrole, eu não vou controlar até minha alimentação, vícios. Porque o autocontrole não é só, como eu falei antes, o controle físico, mas de todo o nosso corpo, de tudo que vem gerir a nossa vida. A gente precisa isso. Quantas pessoas já tiveram suas vidas destruídas por uma palavra maldita? Não é maldita só de maldição, não. É mal, depois dita, que não foi bem colocada, não houve o fato correto. Mês passado eu estava pregando no culto de crianças online e nós estávamos falando sobre o tempo para todas as coisas. Uma coisa certa na hora errada é uma coisa errada. Porque até uma coisa certa, mas se a gente não esperar o tempo certo, buscar o domínio próprio, o autocontrole, para que a gente venha fazer no momento certo, o que é certo vai se tornar errado. Né? Eu estava falando através do Espírito Santo, dizendo: uma criança que não quer ser criança, quer viver como adulto, fazer coisa de adulto, namorar na hora errada. Namorar errado não é errado o namorar, mas na hora errada é errado. Então a gente precisa buscar entender esse autocontrole. Quantas pessoas perderam oportunidades de crescer financeiramente, de ter sucesso na vida, porque lhe faltou o domínio próprio. Porque lhe faltou o autocontrole, a sabedoria. Quantas coisas são decididas pela simples opção de se manter calado, de se buscar o equilíbrio. Precisamos fazer isso em nome de Jesus.
As coisas andam tão complicadas, não é, gente? As pessoas andam tão desequilibradas, tão desorientadas emocionalmente. Às vezes a gente vai ver o depoimento de quem cometeu um erro, cometeu um delito, até mesmo às vezes um assassinato. Diz assim, eu não sei o que aconteceu, eu não me controlei, eu tive a raiva, não me controlei, pronto e fiz. Vejam só, destrói a própria vida e a vida do outro. Em nome de Jesus. A única pessoa, às vezes existem pessoas manipuladoras que querem controlar tudo e a todos, acham que pode controlar certas situações, nós não podemos. O que nós devemos controlar somos a nós mesmos. Nós precisamos controlar nós mesmos. Não é verdade? Eu não posso querer controlar o outro, manipular o outro. Quantos relacionamentos são perdidos, destruídos, porque o marido quer dominar a mulher e a mulher quer dominar o marido. Quando nós devemos dominar nós mesmos. Quanta briga, quanto de desorientação, filho querendo dominar pai. E é uma relação de respeito mútuo, não de domínio. Não é verdade? No trabalho, em certos relacionamentos de amizades, as pessoas, ao invés de se dominar a língua, não é? Dominar a língua, ter esse autocontrole de não falar certas coisas em certas situações. Você que tem dificuldade para isso, vamos orar agora em nome de Jesus? Vamos pedir a Deus, clamar a Ele pelo domínio próprio. Ó Deus, Pai amado, Deus misericordioso, vimos aqui na Tua palavra, Senhor, vimos na Tua palavra que o homem que é paciente, é melhor ser paciente do que guerreiro, que é aquele que é mais importante controlar o Teu espírito do que uma cidade. Então, Pai, em nome de Jesus, dai-nos esse dom, fruto do Teu espírito, que é o domínio próprio. Que entendamos que a única pessoa que nós estamos autorizados a dominar somos nós mesmos, Pai. Então que não vamos perder tempo e que devemos começar hoje, agora, isso, Deus, em nome de Jesus. Quantas pessoas deixam de viver sua vida, de controlar sua vida, de ter sua vida em suas mãos, o direcionamento de suas vidas, Pai, depois de entregue a Ti. Porque elas estão muito preocupadas em dominar, em falar, em viver, em olhar para a vida do outro. Pai, em nome de Jesus, que esse mal caia por terra. Hoje nós Te pedimos que sejamos capazes de dominar nós mesmos. Em nome de Jesus, ó Pai. Dai-nos esse domínio próprio, esse autocontrole, é o que nós Te pedimos nessa manhã, durante toda essa semana, durante o restante de nossos dias, da nossa vida, Deus. Não queremos agir como meninos, ser levados por ventos de doutrina, porque nos falta domínio próprio, porque nos falta autocontrole. Não queremos perder oportunidades, ó Deus, que o Senhor nos dá, que nos são dadas durante nossa vida, por falta de autocontrole, por falta de domínio próprio. Não queremos perder nossos filhos para o mundo por causa de domínio próprio. Não queremos destruir, ó Deus, nosso lar, nosso casamento por falta de domínio próprio. Senhor, nos capacita em nome de Jesus a termos domínio próprio. É o que nós Te pedimos. Já Te louvamos e Te bendizemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Fique na paz do Senhor e desperte com a palavra.